Em 1940, lá no morro começaram um recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia. E perguntou se o moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Bom, essa música da qual eu acabei de cantar um pedacinho, ela se chama Recenseamento, ela foi gravada pela Carmen Miranda, né? Pra vocês terem devem ter uma noção de que é bem antigo, né? E ela fala o seguinte: em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento, e o agente recenseador esmiuçou a minha vida, foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente ou se era do batente ou era da folia. Ou seja, o agente recenseador foi lá perguntar sobre as condições de vida da pessoa, né? Então, esmiuçou a vida, né? Perguntou tudo de como é que é a vida da pessoa, ela achou um horror, né? Aí o agente recenseador perguntou sobre o marido dela, né? Viu uma criança, então é casada, sobre o marido, se ele era decente, se era do batente, ou seja, se trabalhava ou se não tinha trabalho, né? Essa era a ideia. Tá aí, obediente, eu sou a tudo que é da lei, fiquei logo sossegado e falei, então, meu moreno é brasileiro, fuzileiro, e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A nossa casa não tem grandeza, nós vivemos na pobreza, sem dever um tostão e por aí vai, né? Por que eu trouxe essa canção? Porque ela fala do assunto do recenseamento, que nada mais é do que a contagem da população e a pesquisa sobre a forma como vivem as pessoas de um país. E o que a gente vai falar aqui é para que serve isso? Ah, é só para planejar política pública? Não necessariamente só isso. É também para planejar política pública, mas existe um valor simbólico e prático desse processo de recenseamento, é o que a gente vai falar agora. Bom, então o nosso tema hoje é população e poder. Por quê? Porque o recenseamento é considerado um meio para se poder exercer poder. A gente vai falar disso agora. Bom, primeira coisa, já que a gente está falando de população e poder, é definir o que é poder. Aí eu trouxe uma definição aqui do Norberto Bobbio, definição do dicionário de política, né? O que é o poder? É a capacidade de obtenção de efeitos desejados, né, em relação a grupos humanos ou fenômenos naturais. E o que interessa para a gente é a capacidade de obtenção de efeitos desejados em relação aos grupos humanos. Por quê? Né? Porque o recenseamento, nosso assunto aqui é população, né? E o poder sobre as coisas, ou seja, sobre os recursos materiais, pode vir a se converter em um recurso para exercer o poder sobre o homem, sobre a outra pessoa, né? Por meio de instrumentos de pressão econômica e militar. Por exemplo, você dominar alguma tecnologia militar pode fazer com que você obtenha efeitos, comportamentos desejados de algum grupo que está sob ameaça de ataque seu, né? Ao mesmo tempo, você ter uma capacidade econômica muito maior do que o outro, ter possibilidade de investir dinheiro, isso também dá um poder, né, dá uma capacidade maior de você obter um efeito desejado, um comportamento desejado do outro. Mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar que não adianta possuir instrumento, dinheiro, armas, se o outro não está disposto a comportar-se de maneira como eu quero. Se o outro resiste a se comportar da maneira como eu quero, o meu poder é menor, né? O poder se desvanece. Ah, mas eu posso forçar o outro a fazer? Posso, mas até mesmo quando eu estou ameaçando a vida de alguém, a pessoa tem ainda a possibilidade de se negar a fazer aquilo que eu quero. E, claro, aí, ao se negar, ela pode morrer por conta disso. Mas, ao morrer, ela, na verdade,
o ato dela morrer sem se comportar ou agir da maneira que a pessoa que está ameaçando ela gostaria, simbolicamente representa que a outra pessoa não conseguiu exercer o poder sobre aquela pessoa que morreu. Né? Porque a pessoa que tem um recurso ali, no caso a arma, ela não obteve o efeito desejado, então ela não exerceu o seu poder. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o poder não é um objeto que se pode guardar, mas reside no fato de que existe um outro que é levado a comportar-se de acordo com os meus efeitos. Né? Então, o poder é a capacidade de fazer com que o outro se comporte da maneira que eu quero. Isso é o poder. Seja com ameaça física, seja apenas pelo convencimento, seja dando dinheiro, não interessa. Né? Eu consegui o que eu queria, o comportamento que eu queria, eu exerci poder. Né? Por isso que se fala que o poder é relacional. Só existe quando existe uma relação entre dois indivíduos, ou dois grupos, ou o que for, ou dois estados. Complementando, então, essa noção, né? Tem um outro autor que é chamado Rafestan, que eu trouxe aqui umas palavras dele, né? Então, a combinação variável entre energia e informação vai determinar o tipo de poder. Ou seja, o quanto de energia eu tenho que aplicar para conseguir o meu efeito desejado. E a relação disso com o quanto de informação que eu tenho sobre o outro, isso vai determinar o tipo de poder que eu vou ter que exercer. Por exemplo, aí tem o poder coercitivo, que é o quê? Você obrigar, pela coerção, obrigar a pessoa a agir do jeito que você quer. Se ela não agir, você vai matar, vai bater, vai prender. Isso é um poder de coerção. Né? Esse tipo de poder de coerção é aquele que o autor considera que ele necessita de mais energia para ser exercido. Porque é de energia física mesmo, né? De ameaça física. Tem o poder remunerador, né? Que é o econômico, e o poder normativo, que é aquele que cria normas de comportamento que requer mais informações, na verdade, sobre o outro, como o outro é, como ele se comporta. Porque aí eu vou criar normas de acordo com o comportamento do outro, de acordo com aquele objetivo meu, que vão determinar comportamentos. Né? Esse tipo de poder, né, ele requer mais informações sobre o outro. E aí o autor mesmo coloca os trunfos do poder. O que são trunfos de poder? Obter trunfos significa prever, ter acesso, neutralizar. Ou seja, o trunfo de poder, a informação é um trunfo de poder. Para obter efeitos desejados, para eu poder neutralizar algum processo, ter acesso a algo, prever algo, eu tenho que ter informação. E aí a gente chega ao nosso foco, que é falar do recenseamento. Recenseamento, ou o censo, né? Ele é um meio de exercício de poder no sentido de que ele gera informações para os estados e até para as organizações privadas sobre a população. Né? A população, que é um conjunto finito de seres humanos, né, ela tem características. E essas características são importantíssimas de serem conhecidas para que se possa exercer poder, no sentido bom e ruim da palavra, para que se possa gerar ações que vão, de alguma forma, permitir o funcionamento de um Estado, por exemplo. Então, nesse sentido, a população, aqui botei que tem um caráter ambivalente, ou seja, ela tem alguns significados. Ela pode ser um recurso ou um trunfo de poder, quanto mais se conhece dela, melhor, né? Mas, por outro lado, ela também pode ser, ao ser atuante, ela pode ser um entrave para o exercício do meu poder. Né? Por isso, quanto mais eu conheço dela, mais eu posso mobilizar estratégias para tentar obter os efeitos desejados que eu quero de comportamento daquele conjunto de pessoas. Né?
Para Malthus, né, isso a gente viu antes, né, falando sobre as teorias, né, de crescimento populacional. Para Malthus, população não é um recurso, né, porque ele considerava que a população, quanto menos crescesse, melhor, porque não ia faltar comida, né? Mas, de uma maneira geral e desconsiderando Malthus, a população é sim um recurso. Ela é um trunfo para o exercício de poder. E ela é o alvo também para o exercício de poder. Só que, ao mesmo tempo, ela pode servir como um entrave para o exercício desse poder, porque, dependendo de como ela se comporta, ela vai facilitar ou dificultar esse exercício de poder, né? E o censo, então, o que ele significa nesse conjunto, nessa história toda? É uma imagem relativamente precisa da população em um dado momento. E, nesse sentido, é um meio pelo qual o Estado ou qualquer organização aumenta a sua informação sobre um grupo e, por consequência, tem a maior possibilidade de dominar esse grupo. Então não devemos dar informação nenhuma para o recenseador que chegar, porque ele vai dominar a gente. Não estou falando isso, né? Estou falando que, conceitualmente, é importantíssimo para o Estado fazer censo, porque isso lhe permite ter informações sobre a população, que é um recurso para o Estado, né? E com isso permite o planejamento das ações, para o bem ou para o mal, seja para controlar as pessoas, né? Ou para gerar melhores condições de vida para essa população, ou para gerar efeitos desejados nas diferentes dimensões que compõem a sociedade, para que essa sociedade se desenvolva melhor e viva melhor, né? Portanto, o recenseamento é saber. Saber informações é importantíssimo. Por quê? Porque quando se sabe informações, existe a possibilidade de se obter os efeitos desejados sobre aquele grupo, sobre aquela população. Então, também é poder. Voltando para a concepção teórica que eu apresentei no início, o censo ele gera uma informação. E essa informação é importante porque ela vai influenciar no estoque de energia que será integrado às estratégias do Estado. Ou seja, o quanto de energia eu vou ter que gerar, de energia que estou falando no sentido simbólico, tá? Para continuar existindo e para que aquela sociedade funcione, né? O que eu vou ter que taxar? Que taxas eu vou ter que ter, né? Vou gerar, por exemplo, impostos sobre grandes fortunas ou não? Né? Eu não tenho como definir. O meu imposto de renda, ele vai ser... Quais são as faixas de imposto de renda? Para eu ter uma noção clara de o que eu posso fazer e como eu posso fazer, eu, enquanto Estado, eu tenho que ter informação sobre quanto ganham as pessoas, né? Qual o nível de renda, a maior parte da população está em que nível de renda, o quanto isso gera de impostos, etc. e tal, né? Então, ou seja, até o tipo de imposto que eu vou cobrar e como eu vou cobrar os impostos, ele depende de informações sobre a população, né? Senão, vai se fazer algo aleatório, que pode dar muito errado ou gerar problemas muito maiores. Outra coisa que pode determinar, por exemplo, que são exemplos, né? A idade de serviço militar. Porque se eu sei que as pessoas estão morrendo cedo, né, o serviço militar, se bota o serviço militar para ser feito com as pessoas mais velhas, não vai ter, né? Ou se o serviço militar vai ser obrigatório, não vai ser. Essas informações todas têm a ver, e essas definições têm a ver com o tipo de informação que se obtém da população. E o censo é o mecanismo mais completo para isso. Se eu vou estabelecer políticas natalistas ou antinatalistas, o censo é que vai me dizer se a população está tendo uma taxa de natalidade muito grande ou pequena, né? Isso também serve para as organizações privadas. Por quê? Geralmente a organização privada ela vê o habitante, a população, como um produtor ou consumidor em potencial. Então, eu saber qual é a idade das pessoas que moram em tal espaço, seus hábitos, seu nível de renda, tudo isso tem a ver com as minhas decisões enquanto gestor de uma empresa privada, por exemplo. Por exemplo, um colégio que quer
estabelecer um colégio privado, estabelecer uma unidade num bairro específico, ele tem que ter noção mínima de como é que quais são as características da população que vive naquele bairro. Porque se a taxa de natalidade é baixa, a média de idade é acima de 20 anos, a probabilidade de ele ter público para estudar naquele colégio vai ser pequena. Então ele vai ter que ter as informações sobre as características da população, elas são importantes até para definir aonde eu vou colocar uma unidade de um colégio ou da minha empresa, dependendo do ramo da minha empresa. Como está aqui, né? Ela permite o balanço de um trunfo entre trunfo e referencial abstrato. Permite o balanço das possíveis relações de poder. E o quanto eu vou despender de energia também está relacionado a o quanto eu vou ter de qualidade de informação. Se é uma boa informação medíocre, imaginária ou nenhuma informação. Então, como é a informação que chega até mim vai influenciar também na minha possibilidade de ação. E, às vezes, essa informação ela vai chegar com melhor ou com pior qualidade, dependendo de duas situações, ou da técnica ou da política. Algumas limitações técnicas podem fazer com que não se tenha informações tão precisas sobre a população, né? Então, eu não tenho quantidade de recenseadores suficiente, ou eu não tenho gente qualificada para fazer o censo, ainda mais digitalizado hoje em dia, ou não tenho acesso de transporte a determinadas áreas. Isso vai gerar uma informação mais truncada, né, com menor qualidade. Mas também a política pode influenciar nisso, porque o processo político pode fazer com que haja a sonegação de informações de qualquer nível. A gente está vendo, na verdade, isso ocorrer nesses últimos tempos, né? O censo, antes da pandemia, estava programado o censo para 2020, que o Brasil fazia, né, censo normalmente de 10 em 10 anos. O último foi 2010, aí estava programado para 2020, veio a pandemia, mas depois disso, ações políticas do governo federal foram minando um pouco a qualidade, a possibilidade de se fazer um censo com a mesma qualidade que se fazia antes. Ou seja, se fez uma ação política que busca sonegar informações sobre a população. Isso para o próprio Estado é ruim. O próprio Estado, no caso pelo governo atual, ele está eliminando algumas informações como sendo informações a serem obtidas pelo censo. Isso não só prejudica todo um processo de coleta de informações a longo prazo que vem ocorrendo, mas também isso é ruim para o Estado, porque o Estado não vai conhecer tão profundamente quanto conhecia a sua população. E isso, de alguma forma, diminui também a possibilidade de exercício de poder, né? Pelo menos o poder que despende menor energia, aquele poder mais consensual. As informações de censo, né, que o censo gera, elas se degradam, né? Elas sofrem variações espaço-temporais. Por isso que quanto menos tempo demorar para se fazer um novo censo, melhor. E quanto mais completo ele for, melhor, né? Porque existem variações temporais. Por exemplo, ao longo do tempo, a taxa de natalidade e mortalidade elas mudam, né? E existem flutuações espaciais, mudanças espaciais. Por exemplo, as migrações. Fluxos migratórios eles se invertem, aumenta a quantidade de gente entrando, a quantidade de gente saindo, muda. Então, ao longo do tempo, quanto mais tempo se fica sem fazer recenseamento, mais tempo se trabalha com informações desatualizadas, porque elas têm variações espaço-temporais, né? E isso dificulta a organização do Estado. E dificulta até a definição de políticas, né? E, no limite, essas mudanças temporais e espaciais podem até chegar a gerar alterações na composição étnica da população. Se, no caso, se a combinação entre migrações e taxa de mortalidade e natalidade for de um tipo, né,
pode se alterar a composição ética da população se as migrações, por exemplo, as imigrações forem muito grandes no país, né? E as emigrações também podem ser grandes, né? E ao mesmo tempo, se a natalidade for baixa, ou a taxa de crescimento vegetativo for pequeno, né? Por outro lado, você pode tentar minimizar situações como essas, fazendo políticas, por exemplo, pró-natalistas, que a longo prazo elas visam a manutenção da composição ética da população. E por aí vai, ou seja, esses são exemplos aqui de como essas informações podem ser utilizadas e como elas podem afetar a própria composição da população. E saber dessa composição, saber como as pessoas vivem, isso é bom para todo mundo. Isso não é apenas um meio de exercício do poder coercitivo do Estado, de controle do Estado. Não. É também um meio que permite o próprio Estado e os governos que passam pelo Estado a planejar ações, né, de melhoria da vida das pessoas, ou apenas planejar ações para manter o que existe. Né? Essa é a ideia do censo, para isso que ele existe. Mas ele tem um elemento simbólico nele, que é a relação entre Estado e poder. E eu fico por aqui e fui.